Fala, galera, sejam muito bem-vindos mais uma vez na nossa lição aqui no nosso podcast da lição da Escola Sabatina, que tem como norte sempre a palavra de Deus. Bom, espero que sua semana tenha sido boa, tenha sido agradável, espero também que você tenha estudado. E se a semana também não foi boa, chegou no sábado, Amém. que você possa desfrutar desses momentos de sábado com o nosso querido Jesus Cristo. Bom, não tô sozinho, óbvio, sempre com ela. Não sei se vocês gostam, não sei se vocês... Brincadeira. Fala com eles aí, Lídia. Oi, Léo, tudo bem? É um prazer, ao contrário de ti, é um prazer estar contigo aqui. É um prazer também ter você aqui assistindo esse vídeo. Seja sempre bem-vinda ao Resenha Jovem aqui no nosso canal. Aproveitando que você já está aqui, já se inscreve, já curte. Não sei se você é da Associação Paulista Sul, se você é de São Paulo, se você é de outro estado, se você nem é do Brasil, não sei. Nem do Brasil. Mas caiu aqui de paraquedas, já aproveita e se instala, já traz aí também os seus amigos, já, enfim. Não só aqui no YouTube, mas também lá no Instagram, @Comunidade Jovem APS. Lá nós postamos alguns cortes aqui do podcast e também muitas outras informações sobre eventos, sobre tudo. Caleb, tudo. Tudo que você quiser saber de jovem tem lá no nosso Instagram. Então aproveita e já siga lá, @Comunidade Jovem. É isso aí. E aqui, ó, sempre a gente está sendo... utilizando do espaço aqui da Escola do Pensar. Tem dos dois lados. Então, Sim. tem pessoas aqui por trás que fazem isso aqui acontecer. E a gente sempre tem que ressaltar, porque é muito importante, porque sem eles nada... Nada. Enfim, Se tivesse só eu, Léo, aqui falando sozinho... eu apertava o botão ali, corria pra cá, não ia dar certo, a gente ia acabar não ia dar. queimando as coisas, enfim. Dar uma Mas muito microfonia. obrigado, Escola do Pensar, muito obrigado a galera que tá no backstage aí. Sim. Muito obrigado, enfim. E você que não conhece o trabalho deles, aqui ó, Podmakers. Só ir lá, seguir. Joga no YouTube aí. Joga no YouTube, que você vai... dá uma olhada, você não vai se arrepender. Sim. Beleza? Obrigada, professor Gui, aí, por ceder esse valeu, espaço Gui. pra nós. Tamo junto. Sim. Ai. Bom, Mais uma lição. mais uma vez aqui, juntos. Sobre imortalidade. Juntos, mas não sozinhos. Não, nunca sozinho. Jamais. Como sempre, se fosse só eu e o Léo conversando aqui, vocês não iam gostar. Mas assim, como sempre, nós temos a presença de um pastor e queremos pedir que o pastor se apresente. Pode se apresentar, pastor. Que alegria estar com vocês, até porque eu tenho a satisfação de tê-los como parte Ei. do meu grupo especial Vai. de pessoas que eu amo muito. A gente está junto na Igreja do Arariba. E quando eu soube que vocês estariam aqui, minha alegria foi ainda maior. Oh. E eu me senti mais tranquilo para que eu pudesse, na realidade, participar deste momento com maior tranquilidade. É bom estar com vocês. É bom saber que uma das coisas mais valiosas da vida da gente é ter amigos. E eu me sinto muito feliz em tê-los como meus amigos especiais. E é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu já tô começando chorando. Ei. Só vai participar o pastor Dilmar. Brincadeira, vai pastor que eu me Robson. acostumo com a ideia, né? Bom, Também temos aqui o nosso convidado, que não é pastor, mas quem sabe um dia, não sei. Da mesma forma que a gente vai que profetiza. Eu torço por isso. Eu conheço essa fera. Vai que Deus manda o chamado aí no coração Não aí. sei. Tem nem como Vai negar. que o chamado tá saindo agora. Não me senti tocado. Mas se apresenta pra gente aí. Se for com foto de toque, a gente tá aqui. Sua cidade, sua religião, Exatamente. quantos filhos você tem. Cara, meu nome é Bruno, eu sou da Igreja do Jardim West de Lima. Acho que vocês já viram aí, jovens lindos, bonitos, maravilhosos, com um grande conteúdo passando por aqui nas lições passadas. Se você é solteiro, só ir lá, que tem bastante jovem. Olha aí. Brincadeira, mas... Meu Deus. Brincadeiras à parte, né? Um Mas sim, convite desse vai aparecer muita gente. você viu? Mas assim, o pastor Dilmar, ele já foi meu pastor também. Tive Então, o privilégio de trabalhar com vocês. exato. Só tem Exatamente. conhecido aqui. Eu só Rapaz, tenho eu conhecido. tô ficando já mano. um homem Vai acabar conhecido em pela 20. idade que tenho. Não é possível que alguns não Não, me conheçam. o rebanho é grande, o rebanho é O grande. rebanho Todas é as grande. pessoas que estão aqui na Escola do Pensar, o pastor Levanta Dilmar a já mão. foi pastor. Essa é a primeira vez. Levanta a mão, quem já foi ouvir. Exatamente. Mas é um prazer estar aqui com vocês aí. E vamos pra edição, né? Vamos ver o que Bora. dá aí. Vamos pra Lição, lição. como sempre, muito enriquecedora. É. Falando do Rico e do Lázaro, mas antes da gente adentrar na lição, nós sempre começamos com uma oração. Uma oração, não pode faltar, né? Não pode. E nós, como tradição também, nós pedimos que o pastor possa fazer essa oração para nós iniciarmos o estudo da nossa lição. Pai querido,
É uma alegria estar neste momento participando deste assunto tão importante. Esta mensagem que a Tua Palavra nos traz nos leva a entender o quanto Tu nos amas, o quanto queres incutir em nosso coração verdades significativas, valiosas para o nosso crescimento espiritual, para o entendimento de que as coisas eternas precisam ser conhecidas e vividas em nosso viver. Que bom estar aqui com este grupo de amigos. Que bom poder trabalhar com centenas de jovens, quem sabe milhares, que aonde estão precisam da Tua misericórdia, da Tua bondade. E eu espero, Senhor, em nome de Jesus, que os momentos que aqui passarmos estudando a Tua Palavra nos levem a entender qual é o Teu querer, qual é o Teu pensamento, qual é a Tua posição através do que a Tua Palavra nos diz em relação a esta verdade tão importante, a mortalidade da alma segundo Tua Palavra. Por isso, ajude-nos a entender estas verdades, colocá-las em prática e, consequentemente, nos fazer entender que a eternidade é algo que o Senhor deseja colocar em nosso coração. Nós oramos agradecidos e certos que estarás aqui entre nós, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, amém, amém. Bom, Bruno. Opa. Imortalidade, cara. Eu falo imortalidade, o que vem na sua cabeça? Vem o pra sempre, né? Vem o pra sempre. Por mais que a gente... É engraçado essa palavra, né? Porque a gente nunca viveu isso, a gente não consegue nem imaginar, né? Então, assim, o que a gente tem de referência como imortalidade é algo que a gente, de repente, vê comentários e outras pessoas, e até um pouquinho da lição vem falando sobre isso, sobre mitologia, essas coisas todas. E aí você fala, negócio que não tem fim, e a gente não consegue imaginar, não consegue mensurar isso, né? Eu, pra mim, tenho como esse tema ser, tipo, igual aqueles negócios de filme, né? Não sei se quem é antigo aí... Rambo, esses caras tomam porrada, Falou em antiga, é conosco mesmo. Opa, a gente, entendeu? Toma uma porrada e explode, não sei o quê. E não acontece nada do cara. O cara é imortal, né? O cara levanta e tá tudo bem, tá tudo certo. Então a gente tem meio que essa visão, assim, né? Meio hollywoodiana, vamos dizer, né? Mas que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas calma aí que você já vai ver. Você falou um negócio legal, cara. Tipo, sobre a gente nunca viveu. E é difícil explicar alguma coisa que a gente não experimentou, né? Sim. Como é que a gente fala o sabor daquele bolo se eu nem provei? Exatamente. E é difícil. Mas vamos lá, pastor. Imortalidade. Bom, eu acho que o Bruno já trabalhou bem essa ideia. A imortalidade é algo que está dentro do nosso próprio coração, dentro da nossa própria natureza. Deus nos fez para que fôssemos e nos tornássemos. Se Adão e Eva não tivessem caído, não tivessem feito o contrário do plano de Deus, nós teríamos a imortalidade. Mas ela está à disposição. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus Cristo, este poderá ter de volta o posicionamento ou o pensamento que Deus planejou para ele. A imortalidade é algo que está à disposição, é algo factível, algo possível. É preciso, na realidade, crer. Quem crer no Senhor Jesus Cristo e a sua palavra, já começa a viver esta imortalidade, não no momento em que Jesus volta a esta terra, começa a viver agora. Por isso que aquela música do Jader diz, quando é que você começa a ser feliz e a viver a eternidade? Aqui, né? É quando Jesus está em nossa vida. Aonde Jesus está, o céu é ali. Então, se Jesus está em nossa vida e ele passa a ser a principal pessoa, o principal motivo que nos leva a entender que a eternidade é algo que é possível pegar, tomar, receber. Então a gente passa a viver o céu aqui e a eternidade passa a acontecer em nossa vida. Amém. Show. Amém. Muito bom, gente. Então vamos começar. O rico e Lázaro. Na lição passada, né, no podcast passado também a gente comentou um pouco sobre essa lição, porque tem ligação com Sim. Lázaro, né? A ressurreição de Lázaro. E, enfim, vamos dar uma recapitulada e também vamos dar uma resumida. Pastor, a gente queria pedir que o senhor fizesse um resumo aí dessa parábola que Jesus falou. Aí, se você quiser ir acompanhando também, pode abrir em Lucas 16. Isso. Vai do versículo 19 até o 31, tá? Vai ser...
Não, pode falar. Eu vou começar pensando um pouquinho no que diz Ellen White sobre essa parábola. Ah, tudo bem. Ellen White diz assim: nessa parábola, Cristo se aproximava do povo no próprio terreno dele. Jesus sempre desejou trabalhar assuntos dentro dos questionamentos que surgiam e dos problemas que eram comuns ao povo que o acompanhava. Então, diz assim, a doutrina de um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição era mantido por muitos dos que estavam ali. E aí eu fiquei pensando, inclusive, sobre essa questão, em relação, por exemplo, os fariseus ou as pessoas que acompanhavam Jesus sempre queriam colocar Jesus numa situação que ele não deveria ter saída. A ideia inicial sempre foi essa. E Jesus, de provar ali. Exatamente. Jesus, que é o próprio Deus e conhece as mentes humanas, já sabia o que eles estavam pensando. Então, por exemplo, a visão grega da época de que existia uma entidade dentro. A palavra de Deus nos diz, desde Gênesis capítulo 2, verso 7, que Deus nos fez, soprou nas narinas o fôlego de vida, fez um ser humano primeiro do barro, fez um boneco, soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser e não a ter. Essa ideia de ter nunca foi bíblica. O Velho Testamento, como um todo, ele é claramente dentro dessa visão de ser. Ezequiel, capítulo 18, verso 4, diz: aquele que pecar, a alma que pecar, essa morrerá. Então, a alma é mortal, desde que o ser humano, desobedecendo à orientação de Deus, passou a viver diferente do plano que Deus tinha iniciado. Né? Isso aí. Beleza. Parábola. Bora lá. Resumão, pastor. Como é que Jesus começou a contar a parábola? Como é a história? Bom, a parábola eu posso pegar aqui umas informações aqui? Pode. Eu acho que eu até gostaria de ter a mente que alguns têm, mas eu vou mais lento, né? Eu sempre digo, como eu sou pequeno, eu vou num passo menor, mas chego, demora mais. Chegar é o propósito. É o propósito. É o objetivo. Chegando. O propósito, por exemplo, parábola. Parábola é algo, na realidade, assim, Jesus contou muitas parábolas. Sempre qual o objetivo da parábola? É fazer com que a pessoa entendesse com mais facilidade. É uma história ou história. Jesus nem sempre contou uma história verdadeira. Jesus contava alguns dos episódios pensando no que aquele grupo que estava ali estava pensando. Não era exatamente que Jesus estava falando algo verdadeiro. Por exemplo, nessa parábola do rico e o Lázaro, que nós estamos estudando, Jesus, na realidade, viu questões importantes. Por exemplo, ali estava um grupo, e a maioria deles eram muito ricos, eram pessoas muito abastadas, e que, no fundo, acreditavam que o dinheiro delas conseguiria comprar a salvação. Então, o objetivo, muitas vezes, era Jesus mostrar que riqueza, bens ou qualquer outra coisa não levaria ninguém ao céu. E aí Jesus mostra uma parábola de algo que, na realidade, ele jamais acreditava. Por quê? Porque Jesus mencionou todos os livros do Velho Testamento como prova categórica que aquilo que os profetas disseram eram verdadeiros. E jamais no Velho Testamento você vai encontrar qualquer ideia de imortalidade da alma. Esse posicionamento passa a ser conhecido no Novo Testamento por causa da visão grega que o povo estava passando a viver naquele período. Olha só, então a parábola, ele comenta sobre imortalidade por conta do povo, né? Que é o que eu estava comentando também na lição passada, de que Jesus, o nosso Deus, né? Ele é um Deus que desce, que simplifica para que a gente possa compreender. Então, a gente vê que a parábola é realmente isso, no contexto do cultural, de que teria esse para eles entenderem, né? Vamos lá. Os dois morreram, um foi para o céu, você vê a preocupação não. de Deus, né? Sim. De tipo, calma, eu vou pegar essa mensagem aqui, eu vou... na verdade, tipo, assim, se a gente for parar para pensar, a gente já faz isso no dia a dia, né? Por exemplo, eu acho que todo mundo tem contato aqui com criança, né? Cara, você vai ler, sei lá, uma história bíblica lá de, sei lá, Davi e Golias.
você não vai contar para uma criança da mesma forma que você conta para um adulto. Você vai colocar uma fantasia. E, cara, Davi era pequeno. E, o rio, Davi foi lá, pegou as pedrinhas. E, de repente, ele se molhou e tudo mais. E girou a funda e acertou. Pum, na testa. Caiu. Tal. Você conta dessa forma. Né? Uma forma mais lúdica. Para um adulto, não. Para um adulto, você já... Cara, texto direto, bíblico, mais reto. Aí você já vai na origem. Exatamente, você vai na origem, né? E eu acho isso muito interessante, o que o pastor falou aqui. Porque Jesus, ele fazia isso sempre. Né? E como a gente viu aqui na história, né? Muitos acreditavam não ser parábola, né? Porque ele usou um nome próprio. Né? Ele que colocou, é uma diferença. Que é uma diferença, né? Nas outras parábolas, eu acredito assim, que Jesus usava, tipo, sabe o Joãozinho? Tá, não sei o quê, tipo, aquele nome fictício, né? Que a gente usa. E nesse ele usou, tipo, justamente um nome próprio e um nome comum da época. Né? Posso, dentro do que o Bruno colocou, pensar um pouquinho. Talvez ele tenha pensado, estou falando isso, que não tenho como confirmar a Bíblia me dizendo, nem eu encontro qualquer posicionamento em relação a essa questão no Espírito Profecia. Mas quem sabe ele pensou no próprio amigo dele chamado Lázaro. Então, era isso que eu ia perguntar também, se, tipo, que essa parábola ela é bem intrigante, que tem o esse mesmo detalhe. Nome, né, cara? É o mesmo nome, então seria considerado uma profecia de que... Não, acho que dá até pra se colocar no lugar. Imagina, tipo... De ressurreição. Jesus conta uma história ali e fala Bruno. Daqui a pouco Jesus vai até Bruno e faz algo com o Bruno. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que Jesus sabia de tudo, que tem planejava sempre um propósito pra cada tudo que detalhe. Deus fala, então você acaba tendo Talvez. Eu fico pensando também na possibilidade, por exemplo, quem seriam os filhos de Abraão? Pelo menos eles se sentiam assim. Eram aqueles que estavam ali questionando Jesus sobre questões... E as ideias que eles tinham vinham também da visão grega, que era muito comum na época. Sim. Então Jesus mostrou para eles que o Lázaro, que ele futuramente ressuscitaria, que seria algum tempo depois, era exatamente aqueles que, na realidade, por causa dele, poderiam estar no céu. Já os filhos de Abraão, que se acham tão capazes e são tão ricos na visão que eles tinham e a riqueza, tanto que ofertas que eles davam, eles tinham o maior prazer de chegar lá na frente e colocar um monte de moeda para que o barulho pudesse chamar a atenção. Sim. Então, o propósito deles sempre foi chamar a atenção para eles mesmos. E Jesus dizia, eu estou aqui, vocês não estão vendo? Eu estou aqui, eu sou a salvação, eu sou o único caminho que vai conduzir. Se Lázaro ou os filhos de Abraão entenderem isso, esses não precisarão passar por essa ideia de inferno que vocês criaram. Exato. E só Pode falar. Rapidinho. E assim, interessante isso, né, pastor? Porque assim, se a gente for parar pra pensar, lá tinha uma distinção, né? Sim. Tipo assim, nós somos filhos de Abraão, cara, a gente não vai seguir Jesus não, meu. Entendeu? Não quero nem saber de Jesus, que a gente vai pro seio de Abraão e tal. Então eles esqueceram, né, o principal sentido ali, né, o Deus, né? Então eles acabaram considerando Abraão como se fosse um Deus. Tanto que na parábola ele fala, né? Vai pro seio de Abraão, né? O pai, né? Como se fosse o propósito. Exatamente. É isso e ponto. Exatamente. Olha, dá pra ver que, né, eles acreditavam em coisas... É porque é tão confortável a gente acreditar em coisas que é melhor pra nós, sabe? Algo mais rápido, do que acreditar no processo que a gente precisa seguir, né? Tipo... Inclusive, você falando disso aí, com relação à parábola e tal, a gente ter uma opção de segunda chance, né? Que foi o que aconteceu na parábola, né? Se a gente for parar para pensar, não, vou viver essa vida aqui do jeito que eu quiser e, depois, numa outra vida, numa outra reencarnação, num outro momento, não, vou fazer o certo, né? Que foi o que o rico falou, né? Falou assim, olha, deixa Lázaro ressuscitar aí, e vai e fala pra ele ir lá avisar pros meus irmãos que, tipo, eles têm que ajudar os pobres, né? Que eles têm que fazer diferente. Que eles têm que fazer uma missão diferente. E aqui na lição de segunda-feira, comenta sobre Dentre os Mortos, né? Que é um detalhe muito legal. A gente não tá falando... A gente tá falando sobre a parábola, né? Então, se você não sabe a parábola, vai lá ler. E a gente vai complementando aqui, tá bom? Mas, assim, o rico, ele pede, né? Pede a água... Mas aí não tem. Não tem como. Tá, água, tá. Beleza, não dá. Mas você não pode mandar Lázaro lá falar com meus familiares e tudo mais. E aqui na lição de segunda, fala assim que o rico queria que o Lázaro fosse até os irmãos dele dentre os mortos.
Mas Abraão falou que ele só poderia ir se ele ressuscitasse. Então isso é um detalhe muito importante, que, tipo, não tem como ele ir dentre os mortos, porque, enfim... Aí é um detalhe também que, apesar de a parábola falar sobre, né, céu e inferno, de estar no paraíso, de estar queimando e tudo mais, comenta disso também, enfatiza bastante de que não existe essa de volta dos mortos, né? Um rápido overview aí, tipo, só da parábola, né? Quem tá falando da parábola. Sim. Se você não leu ainda, não criou vergonha na cara, deu um pause no vídeo e não leu... Abre lá em Lucas 16. Isso aí. Lá tá dizendo assim, tipo, tinha o rico e o Lázaro, né? Lázaro era pobre e tal. O rico, obviamente, era rico, né? Sim. E o texto bíblico diz que o Lázaro, ele, tipo, era muito pobre, tinha várias feridas e ele comia das migalhas que caíam da mesa do rico, certo? Os dois morreram. Obviamente, o pobre foi lá pro seio de Abraão, né? Não foi pro céu, né? Foi pro seio de Abraão. Seio de Abraão. Onde fica isso aqui? É que eles acreditavam que o seio de Abraão era o céu. Joga no Waze aí. Vai E vamos pra lá. Tecnicamente era um lugar bom, vamos dizer assim, Sim. né? E o rico foi ali pro Hades, né? Que seria um lugar ruim, quente, que até na parábola fala, né? Que ele tá com sede, então... Sim. Sei lá, tipo Barreto, se você é desbravador, já foi pra lá, né? Quente demais. Barretos em janeiro, tá? Exatamente. Em janeiro. Exatamente. E aí, o que acontece ali é que o rico fala pra Lázaro ir lá, pede permissão aí pra ressuscitar Lázaro, e Lázaro ir até os familiares dele e falar, olha, cara, vocês têm que mudar de vida, vocês têm que ajudar as pessoas, vocês têm que fazer diferente e tudo mais, pra que vocês não venham pra onde eu estou, né? Então, o resumo aí da ópera é mais ou menos essa. Beleza. Então, a gente entende que a parábola ela é uma história que não é verdade. É uma parábola, uma historinha aí. Não vamos pelo literal. Exato. Só que, assim, a dúvida é como a gente sabe que algo que Jesus disse é metafórico ou literal? A lição trouxe essa pergunta também. Tipo, quando a gente sabe que é uma parábola que... né? Enfim, uma historinha. Essa questão eu acho que entra muito... Não só a questão do contexto, porque se você focar só nisso, talvez seja até uma verdade você acreditar nisso, mas quando você leu todo, tipo, sai um pouco da parábola e vê o que Jesus falou ali, aí vai um pouco atrás e vê o que ele falou lá, aí vai pra Filipenses, vê o que Paulo disse, e aí quando você vem casando tudo isso, que não são meras palavras de alguém, opinião, é a palavra de Deus... Você consegue concretizar que Jesus está só dando um exemplo e... É exatamente o que a gente pode tirar dessa questão, é que Jesus sempre colocou o Velho Testamento, Moisés, os profetas, como pessoas que foram usadas pelo Espírito Santo. E como é que ele poderia, na realidade, dizer que esses seres humanos, essas pessoas, esses homens e mulheres inspirados pelo céu, dizendo totalmente o contrário daquilo que a parábola está colocando? Eu quero trazer aqui algumas incoerências que a gente encontra nessa parábola. Por exemplo, almas. O que é uma alma? A visão que as pessoas têm, a visão de alma são seres que não possuem corpo, não possuem nada. São verdadeiros fantasmas, que na realidade fantasma no Velho Testamento nem era muito entendido, não era muito compreendido, não era muito visto isso dentro da visão que os judeus tinham. Isso passa a ter essa visão, tanto que os próprios discípulos disseram em relação a Jesus quando andou sobre as águas, a gente vê um fantasma, né? E, por exemplo, Lázaro tem olhos, é o filho de Abraão que está lá, tem olhos, tem cabeça, tem dedo, pescoço, né? Tem dedos, tem língua. E é interessante, manda Lázaro botar um pouquinho de água aí. Outra coisa, a distância, era possível o pessoal realmente... Conversar. Você está no... existe um abismo, mas esse abismo aí é possível que eu realmente consiga. E é interessante entender, por exemplo, em relação ao aspecto colocado de que o Lázaro tinha uma gotinha, então pede para ele colocar essa gotinha, mas uma gotinha aliviaria o problema que aquela pessoa estava sentindo. Eu fico pensando, por exemplo, numa mãe. Uma mãe no céu com um filho no inferno. Como é que a gente pode compreender isso? Uma coisa vendo o filho sofrendo lá e tal, e não podendo ajudar. E como é que faz? Eu vejo um Deus, na realidade, ao olhar para esta visão, que muitos creem que esta parábola
não pode ser vista como algo que dá para a gente trazer como uma doutrina. Sim. A parábola não existe possibilidade. Por exemplo, existem algumas parábolas usadas no Velho Testamento. Por exemplo, a árvore conversando com outra, um rei que na realidade já tinha morrido volta para falar com outras pessoas. Então são parábolas que são ideias fictícias, não são verdadeiras, com a ideia de criar alguma ideia ou uma mensagem especial com o objetivo de levar as pessoas a compreenderem qual era o propósito disso. Esse é o sentido da parábola mesmo, Exatamente. Né? Uma explicação, como historinha. Quando a gente é da segunda série, a professora sempre fala uma história, a moral da história. Ela vai e fala a moral. Então, essa parábola também é justamente isso, que a gente está estudando sobre a imortalidade, né? De que não existe esse negócio de morreu, foi para o céu, morreu, foi para o inferno. É uma parábola para ensinar algo. E, enfim, é muito bom a gente se atentar a isso. E eu queria aproveitar, porque eu havia esquecido de falar isso no momento anterior. Por exemplo, Jesus diz, capítulo 8, versículo 58 do livro de João, antes que Abraão existisse, eu sou. Exatamente. Então é bom que nós entendamos, por mais que as pessoas dissessem que Abraão era o pai deles, Jesus era maior do que Abraão. Sim. E o que Jesus ensinava tinha muito mais valor do que qualquer mensagem que Abraão pudesse pregar. Sim. Ou qualquer profeta. Agora, para acabar com todas as dúvidas. Na lição de quarta-feira, normalmente tem os versos, né? O momento de hipertexto. E quando eu estava estudando, em Mateus 25, conta sobre o juízo final, né? Dá uma explicação lá dos cordeiros, vinde bendito de meu pai, nananana. Só que em Mateus 25, no versículo 46, fala sobre a condenação do que estava à esquerda, né? De que apartai-vos de mim e tudo mais. E está escrito assim, que Jesus terminou falando assim, portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Então, às vezes pode confundir um pouco, né? Que aqui não é parábola, faz Jesus falando mesmo sobre o juízo final. E que castigo eterno seria esse? Porque a gente sabe que não vai ter inferno, não vai ter tormento, vai ficar queimando para sempre. Mas que castigo eterno seria esse? Só para esclarecer mesmo. Bom, o livro de Judas fala a respeito que Sodoma e Gomorra foram queimados com fogo eterno. Ainda estão queimando? Não. Não estão queimando. Então, no fundo, são as consequências do fogo que destruiu e até hoje não temos nenhuma dúvida de que o fato aconteceu. Ou seja, os fatos vão sempre ser lembrados como algo que destruiu Sodoma e Gomorra pelo mal que eles haviam cometido. Não que, na realidade, o fogo vai continuar queimando. As consequências, por exemplo, e é importante que nós entendamos isso, quando é que vai acontecer o fogo eterno? Não acontece agora, as pessoas, quando morrem, não vão para lugar algum. A Bíblia diz, voltam para a sepultura e viram pó. Viram pó. Quando a Bíblia diz, capítulo 20 do livro de Apocalipse, 20, verso 7, diz que, na realidade, Satanás será preso durante 1000 anos, depois desse milênio será solto e sairá a enganar a todas as nações, de Gog a Magog, de um canto a outro. E neste período em que os ímpios serão ressuscitados, os justos são ressuscitados na primeira ressurreição e os ímpios após o milênio, todos os ímpios se unirão com a mentira que Satanás, mais uma vez, ele é o pai da mentira, São João 8,44, vai colocar de novo, como muitos acreditam na ideia dele, eles, na realidade, vão sair e vão ver a cidade santa descer. Vão tentar tomá-la. São muito mais os que estão fora do que os que estão dentro. A Bíblia diz que o número dos perdidos é como a areia do mar. E eles vão tentar, e a Bíblia diz que neste período descerá fogo do céu e os consumirá para sempre. Ou seja, não é que eles queimarão, cada um vai queimar de acordo com o combustível que viveu. E o pior, e o último a ser destruído será Satanás e seus anjos. Então, fogo eterno são as consequências deste fogo destruidor que acabará para sempre. Mas nunca deixaremos de lembrar do que ocorreu para aqueles que desprezaram a palavra de Deus. Entendido? Alguma dúvida? Pessoal de casa, alguma dúvida? Que não existe inferno, de que a pessoa não vai queimar para sempre, tá? Só para deixar bem claro mesmo que às vezes algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre isso. Quer acrescentar alguma coisa, Bruno?
Não, esquece. Por favor. Concordo. Na verdade, assim, também tem isso, né? Eu, quando era um pouco mais jovem, a gente lia a Bíblia, lia esse texto bíblico, por exemplo, castigo. Cara, a gente tem que entender, né, que Deus não castiga alguém, né? É igual quando você é pequeno lá, pô, sei lá, fez alguma coisa errada em casa, aí sua mãe fala, fica virado pra parede aí. Né? Ficar de castigo aí. Sei lá, não vai mexer no videogame porque tá de castigo. Deus, ele não castiga ninguém. Né? Muito pelo contrário. A palavra de Deus, o livro de Ezequiel, diz que ele não tem prazer nenhum que alguém se perca, que alguém morra e tal. Muito pelo contrário, ele quer que a pessoa se salve. Né? Então, quando a gente vê castigo, na verdade, se eu posso fazer isso, né, colocaria assim, cara, as consequências do que você fez. Com certeza. Seus atos. Né? Consequências dos seus atos. Eu me lembro quando eu era garoto, isso vocês não viveram, porque foi muito tempo atrás. A gente pegou isso, já tem um tempinho legal mesmo. Tão distante. Eu me lembro exatamente de algumas situações. Antigamente, hoje ninguém faz isso, professor nenhum faz isso, mas quando a gente não fazia as lições de casa, a gente tinha que ficar para fazer as lições e nem almoçar poderia, só ia depois, 4 horas da tarde, e a gente tentava, na realidade, fazer, mas o futebol atrapalhava muito, né? Porque você sabe como é que é, né, Léo? Eu, na realidade, desde garoto, sempre gostei muito de futebol. E aí, por mais que eu tentasse não ficar de castigo à tarde, porque era necessário fazer as lições para voltar para casa, eu não conseguia vencer a vontade de jogar futebol. Então, as consequências eram naturais, não tinha como, exatamente. Eu tinha que ficar. Hoje, graças a Deus, não existe mais isso. Mas até que minha mãe um dia foi lá e falou um monte de verdade para a professora, mas eu não estava totalmente certo. Até porque o futebol não me largava e eu não largava o futebol. Mas realmente é. E também, Deus não seria um Deus justo se a pessoa estivesse queimando para sempre, né? Queimar conforme realmente a maldade que aconteceu, né? Nós até podemos ver que Satanás vai ser o último a ser finalizado e consumido de tudo que ele fez. Né? Seria, eu sempre faço uma pergunta, seria um céu um lugar especial para filhos que vão ver seus pais queimar? Seria um céu legal, um lugar aprazível, feliz, como a palavra de Deus diz, se ver alguém que você ama lá queimando no inferno? Para sempre. Sem nunca... Sim. Outra coisa. Seria crueldade. Muita crueldade. Que alma é essa que fica queimando? Se o queimar, biblicamente falando, tem a ver com matéria. Que matéria é essa que vai continuar? O fogo precisa de algo para, né? Claro que esse fogo aí já é diferente, né? Fogo, é o mesmo fogo lá de Sodoma vindo do trono. É um fogo assim que a gente não conhece. Em resumo, né? Não queiram experimentar. Exatamente. Venha com... vamos lá. Vivam Cristo aí, pelo amor de Deus. Vamos com a imortalidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que a gente já tá bem à frente, mas eu acho muito interessante a gente voltar na tirinha. Bora voltar pra tirinha. A gente tem que passar por essa tirinha, velho. Tem, essa tirinha tá muito boa. Tá legal aqui. A gente vê três pessoas, né? Nessa tirinha. No caso, 2 conversando e o outro chega só pra... Ué. Cala a boca. Bom, o primeiro ele fala dezenas de versos da Bíblia que afirmam que os mortos não sabem de nada. Como você pode achar que essa parábola, essa alegoria de fundo moral seja literal? Ou seja, o cara aqui ele tá indo pela verdade. Sim. O outro já vem numa... mas foi Jesus quem contou a parábola. A palavra dele vale mais do que todas as dos profetas, salmistas ou sábios do Antigo Testamento. Mas o próprio Jesus comparou a morte com o sono e, além do mais, toda a Bíblia é a palavra de Jesus. E aí o cara, não acredito e tal. Aí o outro vem, mano. Cala a boca. Fica lá, canha aquela vez. Tá bom, galera. Assim, o início, acho que não tem segredo, né? Eles dois estão discutindo algo que até talvez a gente um dia ou já passou ou vai passar. Mas o que esse terceiro representa? Que é o que chega e fala assim... Bruno, eu vou deixar essa mais contigo aí. Que você... sério? Pô, pastor. Na verdade, assim, eu vejo isso muito... como se fosse nos dias de hoje, né? Eu acho que a gente perde muito tempo brigando um com o outro. Tipo, até questão de internet. Se a gente for parar pra pensar nas questões aí que teve uns tempos atrás, de política. Cara, você para de falar com alguém, você briga, bloqueia, nego, tal, isso aqui. Mas por um assunto que... Entendeu? Então, eu acho que a tirinha, ela quer dizer o seguinte. Você estudou, você tem sua verdade. Você estudou, você tem a sua.
se respeitem. Isso. A Bíblia é bem clara em dizer que o Espírito Santo de Deus vai, dizer para você qual é a verdade, né? Se você está estudando a palavra de Deus e você está ali dedicado, né? Uma hora ou outra vai aparecer e você vai entender aquilo como sendo verdade. Não adianta a gente querer, sei lá, impor alguma coisa para alguém, né? Falar, não, Jesus é isso impôs, aqui. Né? Exatamente. Então, a tirinha, ela tem muito a dizer com isso assim, você estudou? Olha, faz sua parte. Demonstra como é ser um bom cristão, como é ser um bom jovem, e tal. E num momento certo, né? A gente vê, acho que o pastor sabe muito bem disso, né? Quantos tempos aí as pessoas ficam estudando a Bíblia, muitas vezes demoram anos para se converter. Verdade. E não é porque a pessoa que passou para ela deu estudo bíblico errado ou foi, sei lá, ruim e tal. Já aconteceu comigo algumas vezes. Por exemplo, eu dei estudo para algumas pessoas e elas não vieram para a igreja. Vem um outro colega, vem uma outra pessoa, deu estudo e a pessoa aceitou. A maneira como você trabalha alguns assuntos é diferente do que outros trabalham. Exatamente. Mas o Espírito Santo não cessa de trabalhar no coração dessa pessoa. Não pela forma, muitas vezes, que você usa aquela situação ou você usa aquele assunto. O importante é permitir que Deus trabalhe ou por mim ou por qualquer outra pessoa. Exato. Exatamente. Vamos voltar. Muito bom, a tirinha. É dispensar, viu? Vamos... A tirinha é interessante. Exato, cara. interessante. Vamos voltar... um contexto bem nosso mesmo. Sim. Vamos voltar para a parábola. Voltando para a história, na quinta-feira fala sobre a moral da parábola, né? A gente, no começo, né, a lição deixou bem claro que não é uma história verdadeira, né? Que não existe céu e inferno, não. Então, vamos lá. Voltando à história do rico e do Lázaro, a gente pode ver que foi omitido o alimento físico ao pobre, né? Que ele teve que comer as migalhas, que provavelmente até tenha sido por isso que o rico foi pro inferno, né? Queimar lá no tormento. O fazendo comer as migalhas do chão. O que seria exatamente esse pecado por omissão? Que a gente escuta muito, né, disso, de eu não fiz o mal, mas eu também não fiz o bem. O que seria esse pecado? Resumidamente assim, né? Mas o pecado por omissão, o que ele é, enfim, as consequências. Eu acho que o pecado por omissão é você ter a oportunidade. Nós temos a oportunidade de pregar sobre Jesus e a sua palavra o tempo todo. É através dos nossos atos, através da maneira de agir, respeitando ao semelhante, como colocou muito bem o Bruno. Eu não posso simplesmente querer impor a minha vontade a alguém. Jesus nunca fez isso. E usando essa situação que nós estamos vivendo num país super politizado, nós estamos vivendo momentos difíceis, porque cada um tem uma verdade, cada um defende a sua verdade, e se for preciso, vai matar por essa verdade, por acreditar que aquilo é a única verdade segura para a sua vida. Eu, particularmente, entendo que aquilo que eu prego há mais de 40 anos, isso trabalhando como pastor, fora o tempo que eu era garoto, eu sempre gostei de pregar das coisas de Deus. Fora o tempo que fazia lição, mais por causa do futebol. Aí, tava evangelizando no futebol. Exato, pregava lá eu de vez em quando dava uns olé e dizia, cara, depois você passa lá que a gente vai ensinar algumas outras verdades. Só no futebol já foram 5, brincadeira. Então, no fundo, nós não podemos querer que os outros aceitem a nossa visão. Sim. Se não for por amor, se não for através da maneira de agir. O próprio Jesus disse, se a pessoa bater em teu rosto, o que você faz? Você mete o tapa na orelha do cara para ver se o cara realmente reage. A Bíblia diz o contrário, dá o outro lado. Não é fácil. O cara bateu, você já fica, não é possível. Eu não vou aceitar isso aí com facilidade. Mas no fundo, o que mais importa dentro dessa parábola é que, por exemplo, Ellen White diz, o poder condenatório da lei de Deus se estende não só às coisas que praticamos, mas também às coisas que deixamos de praticar. Exatamente. Né? Então, às vezes, a gente pode ser, nós estamos sendo condenados, não pelas coisas que praticamos, mas deveríamos e não fizemos. As oportunidades que tivemos e não aproveitamos essas oportunidades para fazer as coisas acontecerem conforme a vontade de Deus. Exatamente, né, pastor? E hoje a gente vive muito isso, né? A gente fala, vamos queimar por Jesus, vamos não sei o que e tal. Só que assim, eu quero só ter uma parte, né? Eu quero entregar para Deus... que me agrada e que está dentro daquilo que eu creio. Entendeu? Não, passou disso aqui, eu não vou mais e tal. E é justamente isso que a parábola ela quer dizer.
né? O pecado de omissão é quando você tem a condição de fazer, você tem tempo para fazer, só que você fala, cara, não, meu, vou ficar aqui assistindo a minha série. Chega a ser melhor, negligência, né, velho? Da sua exatamente. parte para com Deus. E aí aquela velha questão, né? Pô, você tá em cima do muro, entendeu? Tipo assim, você nem foi ajudar e nem não foi ajudar. Só que você falou, tô aqui tranquilo dentro de casa, vou dar uma postada aqui no meu status no WhatsApp pra galera entrar lá e ir ajudar quem precisa, mas eu mesmo não vou, porque eu não tenho esse... A gente é muito assim, quando a gente, por exemplo, a questão uma questão boba. Futebol, por exemplo. Pô, eu gosto de futebol. Também gosto. Você também gosta. E aí a gente fica nesse negócio de tipo, pô, só que no futebol eu perco muito fácil a minha paciência. Eu perco sem ter paciência. Aí... e aí a gente pede pra Deus. Deus, por favor, me dá paciência. Só que ele não vai te dar paciência. Ele vai te dar a oportunidade de ser paciente. Sim. Só que aí a gente negligencia isso e fala assim, não, assim, eu não quero. E eu dei um exemplo bobo, mas a gente pode partir até pra coisas mais, sabe? Tipo, pega o trânsito aí, velho. Sim. Pô, você tá ali, você vai dirigir. Então, tipo, você já vem na sua cabeça que, cara, se não for, Deus tá me dando aqui, às vezes ele tá me dando essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui nesse volante pra eu criar essa paciência, sabe? Essa calma, que não deixa de ser o fruto do Espírito, né? Eu vou aproveitar o que você colocou, Léo, e vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho muita dificuldade de aceitar os motoqueiros no dia a dia. Tá? E por mais que alguns acreditem que eu tenho uma certa paciência, É mentira. eles tiram essa paciência Aí, de mim com você uma que é motoqueiro e já passou pelo pastor, Mas por eu vou dizer favor, uma peça desculpa. Eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo e vendo aí. Se você é motoqueiro. Você é meu irmão. Por mais que a princípio eu não me sinta muito feliz com algumas coisas, inclusive outro dia, por causa disso, acabei pegando um cara na motoca aí. Eita, nós. Mas graças a Deus, o cara se tornou meu amigo. Olha então, aí, ó. Então não tem problema. E ele tá bate... Cadê? Motoqueiros, recadinho pra vocês. Vê o carro do pastor, Passa longe. quebra o retrovisor Passa e fala, longe. resenha jovem! Bateu, virou crente. É isso. É isso aí. Exato. Então a gente pode ver quão importante é a moral dessa parábola, né? De que a gente não pode ignorar, né? De fazer o bem ou, sei lá, se tiver alguém para descer Faça uma o bem sacola... sem esperar nada em troca. E esse fazer Você o bem... tem que fazer, é algo que Deus pede para nós quando nos tornamos seguidores dele. E esse fazer o bem, essa coragem, às vezes, essa motivação para você ir fazer, o que Deus está pedindo vem muito com o relacionamento, né? Sim. Comunhão. E, Comunhão. cara, nada vai tirar da minha cabeça a frase de Paulo nessa lição, velho. Viver é Cristo. Todos os Exato. dias, cara. A primeira coisa que você faz é Cristo. Segunda a sexta é Cristo. Sábado, Cristo. Exato. Entendeu? Cristo Então, todos os dias é sempre, cara. Sem vírgula, sem ponto. Porque a gente não consegue fazer o bem sem uma motivação. Nós não temos o bem em nós. Não é natural. Né? Exato. Então, quando a gente pensa, o que te motiva a fazer o bem, é aí que tem que estar na ponta da língua. Né? Aí, não que assim, eu quero ir pro céu e eu vou fazer o bem. Não, a gente não tem que olhar pro céu por conta das ruas de ouro, por conta do lago de cristal. O céu é Jesus, né? É Jesus. Então, e também, se você tá focando no céu, como as ruas de ouro, como o palácio, cara, você tá olhando pro lado errado, sabe? A sua motivação não devia ser só essa, né? Então, a gente precisa realmente pensar no que nos motiva a fazer o bem. Sim. Por que eu omiti ajudar a pessoa, sabe? O que tá me impedindo? Então, é um desafio muito grande para nós cristãos hoje em dia. O pastor Daniel, a última vez que a gente esteve aqui, ele comentou sobre isso. Tipo, não é sobre... Nunca foi e nunca será sobre o ter. É o ser, né? Exatamente. E esse ser também conta quem Jesus é pra nós. Então, tipo, não é o que eu vou ter no céu. É quem vai estar comigo. É essa pessoa que é na minha vida. Então, mas esse que eu acho que é o ponto central da coisa, né? Hoje a gente é muito bonito, cara. A gente fala assim, tem que viver por Jesus, que você tem que sonhar com Jesus e não sei o que e tal. Só que a gente vive aqui. Sim. Você entende? E você vive aqui e você fala, poxa, beleza, vou entregar tudo pra Deus, tudo pro evangelho. E aí você olha o seu amigo,
Pô, o cara tá lá em Fernando de Noronha, de boa, curtindo. Tô só aqui, gravando. Aí você vê, pô, o cara de repente tá num restaurante legal, bacana. Você fala, poxa, mano, eu queria tanto fazer isso. Queria tanto estar ali e tal. E aí, inconscientemente no seu cérebro, você vai pensar, poxa, mas tem que estar nesse negócio de igreja aqui. Tem que entregar tudo pro Senhor. Então, é difícil. Você entendeu? diminui algo para elevar outro. É difícil, né? Foi como o pastor colocou aqui no começo, né? Beleza, o céu é aqui. Mas assim, o que eu estou disposto a fazer para que o céu seja se aqui? torne uma realidade. Você entendeu? Então, é muito mais profundo e muito mais além do que a gente apenas falar, apenas estudar. Entendeu? Porque a gente é ser humano. Sim. Né? A gente tem desejos como qualquer outra pessoa tem, né? Então cabe muito de você, no seu ser e no seu íntimo, ter um relacionamento muito, mas muito íntimo com Jesus. Sim. Né? Do tipo assim, Senhor, olha, é pra eu estar aqui, é pra fazer aqui e tá tudo bem. Né? E tá tudo bem. Se eu não for pra Fernando de Noronha, for pra PG, Praia Grande, tá tudo bem. Tá bom, é a mesma coisa. Tá ótimo, é igual. Exato. A diferença é mínima. Porque bom, gente, a gente tá feliz ali, infelizmente, a gente tá passando pros próximos últimos minutinhos aí da nossa lição dessa semana. Bom, e... Para nós finalizarmos, a gente tá fazendo um padrãozinho, né, Léo? É uma dinâmica aí. Para vocês finalizarem, né, com algo que vocês acham muito importante dessa lição, uma conclusão de cada um. Pode começar. Falar pra galera aí. Opa. Pode começar, Bruno. Eu? Pode começar, Bruno. Seja coach, vai, seu momento coach agora. Caraca, putz. A lição, ela traz muito isso, né? Principalmente na lição de sexta. Ela fala que a gente tem que dar valor não pelo que as pessoas têm, mas pelo que elas são, né? Então, aí fica o meu recado para você jovem aí que está nos assistindo, que já curtiu o vídeo, já compartilhou. Dê preferência, né? E dê atenção para as pessoas, né? Não porque elas têm, não importa se é rico, pobre, sei lá, não importa. Mas assim, dê atenção para elas, né? Seja o amor, né? Compartilhe aquilo que você tem. É pouco, muitas vezes, é pouco. Mas o pouco, para uns, pode ser muito. Vai lá, pastor. Legal, gente. Então, eu quero agradecer primeiro o privilégio de ter estado com vocês. Nos encontramos em breve, logo... Logo no culto de mais tarde. Quando a gente se encontra nos momentos assim especiais, né, da igreja, ou mesmo quando a gente faz trabalho juntos, eu me sinto muito honrado em ter vocês como parte importante deste sonho de Deus para a juventude da igreja. Eu sou muito feliz em ter uma juventude acima da média. Vocês são 10. Mas eu diria o seguinte... Quer ser membro da Arariba? Vou deixar o endereço aqui embaixo. Chega junto aí. Arrasta pra cima. É o seguinte, eu quero trazer aqui algumas coisas em relação à parábola em si. Porque, por exemplo, nós trabalhamos vários aspectos dentro dessa parábola. Toda parábola tem uma lição principal que serve de base e objetivo para que possamos ter lições importantes para a nossa vida. A parábola do rico e o Lázaro nos traz lições de suma importância. Algumas lições eu gostaria de colocar aqui para vocês. Primeiro, devemos buscar a Deus como prioridade em nossa vida, enquanto temos vida. Sim. Alguns vão querer buscar a Deus no finalzinho da sua vida e talvez não seja algo factível ou possível alcançar, porque deixa as coisas para a última hora, e a última hora não seria um momento oportuno para fazer isso. Outra coisa, quando Jesus contou esta parábola, Jesus queria dizer que a prioridade na vida de um ser humano, seja ele rico ou pobre, é ter Jesus. Jesus estava ali. Eles poderiam ter abraçado a Jesus, mas eles tiveram essa oportunidade e não o fizeram. Pelo contrário, mesmo Jesus tendo ressuscitado a Lázaro, eles continuaram se unindo com o objetivo de matar Jesus. E agora que Lázaro tinha ressuscitado, queria matar de novo. Queria matar a Lázaro também. De novo. Outra coisa, devemos buscar a Deus com o objetivo de que Ele é a única esperança. Não é Abraão, não é qualquer profeta, não é qualquer homem de Deus que, por mais que tenha sido usado, a única esperança, a única segurança para ser humano é Jesus. É a única saída. Amém. E devemos buscar a Deus hoje. O amanhã não existe. Se hoje ouvirmos a voz de Deus, permitamos que Deus nos use para que a sua obra se realize em nós e por nós. Amém. 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 Léo?
Se você já assistiu as últimas duas aí, você sabe o que eu vou falar. Não vale. Você sabe o que eu vou falar. Achei que vocês iam chamar agora a Alessandra Samardello depois desse apelo aqui, cantando A Esperança é Jesus. Entendeu? Pode entrar aí a galera com violino. Pode entrar aí, por favor. Fundo musical, por favor. Mas é isso, galera. Acho que faço das palavras de vocês as minhas também. Mas também vou repetir em todas as lições que eu tiver aqui. Viver é Cristo e morrer é lucro, cara. Amém. Mas se você tá aqui hoje, se você tá tendo esse privilégio, essa oportunidade, então viva. Viva Cristo hoje, amanhã e sempre. Sim. Tá? E assim você faz jus, você faz seu nome, você deixa seu legado aqui na Terra. E é isso aí. Uhum. Ai. Obrigado, Li. Obrigada, galera. Calma, eu tô pensando como eu vou começar. Nós, seres humanos, nós temos muita dificuldade de pensarmos a longo prazo. De pensarmos no depois, a gente pensa no hoje, no amanhã, no máximo. Às vezes, até um planejamento semanal a gente tem dificuldade. E peço, né, faço um apelo para você, para mim, para todos nós aqui também, que nós possamos sempre pensar a longo prazo, pensar no depois, pensar no nosso futuro, não pensar no amanhã e acabou, sabe? Que a gente possa sempre trabalhar o nosso caráter, trabalhar também as nossas ações e não pensando em nós mesmos, mas sempre pensando no próximo também, que foi o que mais Jesus pregou aqui na Terra. Amém. E, enfim, que nós possamos pensar a longo prazo, pensar assim, pé na terra e olho no céu. Que doideira, né? A longo prazo, a eternidade. Exatamente. Mas, enfim, é isso que a gente... Para encerrar, Bruno, faça as honras, meu querido. Com certeza. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pela vida, pela saúde. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de entender um pouco mais sobre essa parábola que tem tudo a ver com os dias em que estamos vivendo. Amém. Ó Pai, venha estar conosco, venha nos dar uma ótima semana. Ajude para que a gente comece a estudar a lição da Escola Sabatina, a lição número 8, que vai se iniciar logo mais. Fala um pouquinho sobre morte, juízo. Ajude para que a gente tenha esse conhecimento para que quando chegarmos o tempo do fim, o seu Santo Espírito possa vir estar conosco em todos os momentos. Amém. Venha estar conosco, é tudo isso que nós lhe pedimos e agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, gente. Obrigada, pessoal. Privilégio. Obrigada, Léo. Sempre é um privilégio. Valeu, uma satisfação, tá, gente? Um beijo. Fique com Deus e até semana que vem. Isso aí. Fute próxima semana, hein, pastor? Tchau, gente. Coloca na lista. Valeu.